Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Neste vídeo, vamos falar sobre ciência na modernidade e na pós-modernidade. Vamos entender essa passagem da ciência moderna para a ciência pós-moderna. O que aconteceu aí e quais são os grandes filósofos, os nomes que se destacam em cada um desses períodos. Vamos lá? Quero começar propondo aqui uma reflexão. Você já parou para pensar qual é a importância da ciência em nossas vidas? Vejam quantos objetos científicos, tecnológicos, como a ciência está presente no nosso cotidiano, nas coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Ela é muito importante, né? Mas mesmo que a ciência seja tão fundamental, muitas vezes nós desconhecemos o que é a ciência, desconhecemos o método científico e aí a necessidade de investigar melhor a ciência. Uma pesquisa realizada em 2019 pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos mostra que, embora 73% das pessoas entrevistadas sejam otimistas quanto à ciência, apenas 10% souberam citar o nome de um cientista. Além disso, 88% dos brasileiros não souberam dizer onde se faz pesquisa científica no país. Esses dados te surpreendem? É complicado, é um contraste difícil, né? Tanto poder e, ao mesmo tempo, tanta ignorância, tanto desconhecimento sobre esse poder científico. Para pensar a ciência, nada melhor do que recorrer à sua história, conhecer de onde veio a ciência, como a ciência foi construída, quais são as principais características do conhecimento científico. Ciência e filosofia, lá na Antiguidade Clássica, eram consideradas as mesmas coisas, as mesmas formas de conhecimento. Elas partiam da curiosidade e do espanto com relação ao desconhecido. No entanto, a partir do século XVII, final do século XVI, início do século XVII, a ciência ela passou a caminhar com as suas próprias pernas. Por quê? Porque foi estabelecido o chamado método científico. Então, isso representa um marco importante que separa o que é filosofia do que é ciência. Nos séculos XVI e XVII, então, temos aí a autonomia do conhecimento científico. A ciência passa a caminhar com as suas próprias pernas, ser um conhecimento autônomo. Aqui a gente tem algumas características da ciência na modernidade. Então, o antropocentrismo, o homem como centro de todo conhecimento, o racionalismo, ou seja, a razão humana como dotada da possibilidade de conhecer o mundo, o saber ativo, a aliança entre ciência e técnica, e o método científico, o desenvolvimento das etapas, dos procedimentos para a construção e o desenvolvimento da ciência, das pesquisas científicas. Filósofos e cientistas importantes na ciência moderna são René Descartes, Galileu Galilei, Francis Bacon, alguns desses nomes, né? René Descartes considerado o pai da filosofia moderna, Galileu Galilei, o pai da ciência moderna, e Francis Bacon, responsável por ter criado o chamado método experimental, e também pela ideia de que saber, conhecimento é poder. O desenvolvimento científico foi significativo até o século XIX. No entanto, algumas mudanças aí abalaram essa ciência moderna. Dentre essas transformações paradigmáticas, nós temos as geometrias não euclidianas e a física não newtoniana. Isso levou a uma tentativa de estabelecer novos fundamentos para o conhecimento científico. A ciência na pós-modernidade surge justamente dessa pretensão. E um grupo muito importante nessa busca por estabelecer fundamentos para a investigação científica é o chamado Círculo de Viena. O conhecimento, para esses filósofos, deve partir da observação dos fatos. Aquilo que não pode ser verificado não faz sentido nenhum para a ciência. É o propósito aí, a proposta deles de critério da verificabilidade, certo? Então, só para vocês conhecerem e relembrarem um pouquinho aí da ciência na modernidade e também da ciência na pós-modernidade.
Nesse vídeo, nós falamos sobre ciência na modernidade, ciência na pós-modernidade. Espero que vocês tenham gostado e até breve!